Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje eu quero refletir com você a respeito de uma cura que Jesus realiza e que é uma cura muito diferente de todas as outras que nós já vimos em todos os evangelhos. Porque por trás de toda a simbologia desta passagem está, na verdade, uma grande lição a respeito da visão que nós temos sobre a vida e sobre Jesus Cristo. E essa você não pode perder comigo. Eu peço que você já comece deixando o seu like, que é o sinal de positivo, logo aí embaixo da tela. E vamos ao vídeo. A passagem que nós vamos refletir hoje está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 22 até o versículo 26, no qual a palavra vai nos dizer assim: Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo-lhe: Não entres nem mesmo na aldeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você já deve ter percebido que esta é uma passagem um tanto quanto diferente das outras, porque Jesus vai usar um modo muito diferente de curar esse cego. Uma das coisas que eu mais amo na palavra de Deus é saber que tudo na palavra é intencional. Cada palavra, cada modo como as coisas são dispostas aqui, elas são feitas para nos ensinar algo. Portanto, por trás das palavras existe um grande significado que nós precisamos compreender. Mas eu quero que você preste atenção que esta passagem do cego de Betsaida, na verdade, está sendo precedida pela multiplicação dos pães, na qual Jesus realiza um grande milagre aos olhos vistos de todos. Bastaria esta segunda multiplicação de pães para que todos soubéssemos quem ele é. No entanto, logo após a multiplicação desses pães, Jesus é abordado pelos fariseus e mestres da lei que pedem a ele um sinal. E a palavra vai dizer que Jesus no seu coração suspira diante deles. Porque Jesus vai precisar ter muita paciência com esses homens cabeça dura, que na verdade não percebem quem é que está diante deles. E é por isso que Jesus lhes responde o seguinte, dizendo que esta geração não veria sinal algum. Logo em seguida, Jesus vai encontrar os seus discípulos. E como ele os encontra? Ora, ele encontra os discípulos comentando entre si que não havia pão suficiente. O mesmo Cristo que multiplicou tantos pães aos milhares, vai encontrar os seus discípulos preocupados com a quantidade de pão. E então aí Jesus vai dizer a eles: tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis. Querendo dizer, vocês não compreendem que diante de vocês está tudo o que vocês precisam? Vocês não enxergam quem eu sou? Muito mais do que um profeta, muito mais do que alguém que carrega uma grande missão. Eu sou o próprio Filho de Deus. Quem vem a mim não sente falta de nada, nem mesmo de pão. E então, a palavra logo em seguida vai nos trazer esta situação tão inusitada de cura. Nós devemos saber que Betsaida, que é o nome desta cidade, significa casa de peixe.
É, na verdade, uma analogia, porque Jesus vai fazer uma pesca aqui. Jesus vai tirar um homem do mar, do pecado, da confusão, até mesmo das trevas e trazê-lo à luz, não apenas curando o seu corpo físico, mas revelando a ele quem Jesus é. Na pessoa deste cego, Jesus vai mostrar alguém que de verdade vai enxergar quem ele é. E é por isso que nós vemos esta passagem dizendo que Jesus põe saliva nos olhos e impõe as mãos sobre ele. Quando a passagem vai dizer a respeito da saliva, nós precisamos nos lembrar que a saliva é algo que sai da boca do seu portador. Na verdade, a palavra de Deus é a própria voz de Deus sendo passada para nós. Por isso, o que nós temos aqui, na verdade, é um grande anúncio da palavra de Deus, da verdade, é a própria palavra saindo da boca de Jesus, na simbologia desta saliva que sai da boca de Jesus. Quando nós temos conosco a palavra de Deus, quando você lê aí a sua Bíblia, na verdade você tem o próprio Deus falando com você. E é por isso que muita gente diz que não ouve a Deus, porque não lê a sua palavra. E então, nesta primeira etapa em que ele recebe essa imposição de mãos de Jesus, por meio dessa saliva, ele vai começar a ter uma visão que vai curar a sua cegueira, mas não completamente. Porque vejam, Jesus pergunta a ele o que ele está vendo e ele vai dizer: vejo homens como árvores que andam. Ora, nós sabemos que homens não andam como árvores, mas na verdade nós podemos perceber que ele ainda não tem uma cura completa. Recentemente eu precisei fazer o meu exame no oculista e se você já fez o seu, você sabe que dependendo do grau que é posto ali no aparelho, nós temos muita dificuldade de enxergar. É a mesma coisa que acontece com este homem. Ele, na verdade, recebe a palavra de Deus, recebe o anúncio, mas ele ainda não vê de um modo nítido, ele não enxerga a verdade. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós também recebemos ainda uma parte do que é essa verdade, porque precisaremos caminhar com Ele, ter experiências com Ele, passar pela escola do sofrimento. Nós precisaremos de experiência para, com o tempo, com a ação do Espírito Santo, com a ação da oração, a qual nós temos que nos entregar, nós vamos cada vez mais entendendo, conhecendo Jesus, ampliando a nossa visão para descobrir de verdade quem Ele é e o sentido da nossa vida na Terra. Então, é por isso que esta cura vai ser feita em 2 etapas. Logo em seguida, Jesus vai impor as mãos novamente e então a palavra diz que ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. Se você quer ter uma visão a longo prazo, você vai precisar da ação de Deus, da ação do seu Santo Espírito. Você vai precisar que aos poucos o Espírito Santo vá curando você de toda a cegueira espiritual, de todas as nossas más inclinações, de todos os enganos que nós tantas vezes caímos. Nós vamos precisar sermos aos poucos limpos de toda a contaminação, das ideias erradas, das coisas nas quais nós muitas vezes chafurdamos e que vamos precisar ser limpos para que nós possamos de verdade conseguir enxergar a luz de Cristo que está diante de nós. Esta passagem, na verdade, é um ensinamento a respeito de como a nossa mente e como a nossa visão precisa cada vez mais ser clareada pela ação do Espírito Santo e que a nossa conversão, gente, ela não é assim automática. A nossa conversão acontece aos poucos. Por isso, nós não devemos imaginar que alguém se diz cristão, diz que recentemente conheceu a Cristo e aceitou esse Jesus e como se num passe de mágica ele tivesse se transformado.
Na verdade, o que acontece é que esta pessoa, assim como tem acontecido conosco, vai caminhar por uma estrada de descobertas. Nós vamos precisar descobrir quem nós somos. Nós vamos precisar enfrentar verdades a respeito de nós. E como é difícil, muitas vezes, ter que enfrentar verdades a respeito de nós mesmos. Mas à medida que nós enfrentamos essas verdades, nós nos libertamos, porque a palavra diz que a verdade nos libertaria. Então, é libertador. Nós temos plena ciência das nossas limitações também. Com o tempo, nós vamos passando a enxergar as coisas de um modo diferente. Nós vamos descobrindo de verdade quem Deus é. Nós vamos aprendendo a caminhar com o Espírito Santo, vamos nos tornando maleáveis a Ele, vamos deixando que Ele tire de nós o coração de pedra e que vá nos dando aos poucos aquele coração de carne, como diz a palavra. Quero lembrar você a respeito da conversão de São Paulo a caminho a Damasco. São Paulo viu uma luz que o cegou, mas ele mesmo diz, dentro da luz tinha Jesus. Num primeiro momento, São Paulo vai enxergar a luz. No segundo momento, ele enxerga ali Jesus, e não apenas enxerga Jesus, mas ouve-lhe a voz. E Paulo então vai ficar cego para depois ser curado completamente da sua visão. Ele que achava que estava certo ao perseguir os cristãos. Ele que era alguém tão culto, tão letrado, formado na escola de Gamaliel, mas que depois percebeu que, na verdade, estava cego para a verdade. E quantas vezes isso acontece conosco? Nós nos julgamos os donos da verdade, nós achamos que sabemos tudo, mas só o tempo, só o caminhar com o Espírito Santo, só aquele processo chamado de conversão vai fazer com que aos poucos a nossa visão se abra e nós possamos descobrir a verdade como ela é. Por isso, eu rogo ao Espírito Santo de Deus hoje que Ele alcance você aí. Que Ele tire as escamas dos seus olhos, que Ele abra a sua visão e que você aos poucos comece a descobrir o sentido da sua vida. Comece a perceber a presença de Deus em todos os momentos da sua história. Comece a perceber que mesmo em meio aos sofrimentos, Jesus nunca te abandona. Que o Espírito Santo pode sim estar com você todos os dias se você chamar por Ele. E que então você vai poder se tornar alguém, não que tenha uma visão distorcida ou parcial pela metade das coisas, como olhando os homens como árvores que andam. Você vai se tornar alguém que consegue ter uma visão a longo alcance. E olhe que ter uma visão a longo alcance não é pouca coisa não. É coisa para os sábios e é realmente, de verdade, algo precioso que nós podemos e devemos ter na nossa vida. Fique com Deus e até mais.